Brasil, 1825. Este homem será finalmente executado depois da recusa dos carrascos, dos prisioneiros e até mesmo dos escravos em enforcá-lo. Seu nome, Frei Caneca. Seu crime, lutar pela transformação do Brasil em república. Preparar. Apontar. Fogo! A independência em relação a Portugal foi proclamada, consolidada e reconhecida, mas na verdade quase tudo continua como nos tempos coloniais. O Brasil é a única colônia das Américas que, depois de proclamada independente, continuará sendo monarquia. Os pequenos jornais, chamados de pasquins, eram o único veículo para expressar o descontentamento diante da política absolutista de Dom Pedro I. Expressavam a luta entre as correntes em disputa pelo poder. De um lado, o Partido Português, apoiando a centralização sob o comando de Dom Pedro. De outro, o Partido Brasileiro, congregando liberais favoráveis à autonomia das províncias e senhores de terra nacionalistas. A causa liberal terá seu primeiro mártir em Líbero Badaró, jornalista assassinado a tiros em São Paulo. Suas últimas palavras: morre um liberal, mas não morre a liberdade. O Brasil dessa época atraía uma profusão de artistas, naturalistas e aventureiros sedentos de novas descobertas, fascinados pela exuberância da natureza tropical. Alguns fugiam da Restauração, movimento político reacionário que defendia o retorno das monarquias absolutas. Além de registrarem com riqueza a fauna e a flora do país, estes visitantes deixaram uma vívida imagem dos costumes e do cotidiano brasileiro nos primeiros anos do Império. Esse cotidiano fornece o pano de fundo de Memórias de um Sargento de Milícias, o bem-humorado livro de Manuel Antônio de Almeida. O Brasil independente do Primeiro Reinado mantinha uma economia essencialmente colonial, baseada no latifúndio, na monocultura, na exportação e no trabalho escravo. Essa economia arcaica sustentava as finanças governamentais comprometidas pela falência do Banco do Brasil e do prematuro endividamento externo. Governante autoritário, Pedro I perde gradativamente o apoio da opinião pública e das lideranças políticas. Impossibilitado de unir as coroas do Brasil e de Portugal, decide retomar o trono português que fora usurpado por seu irmão. Em 1831, abdica em favor de seu filho. O herdeiro do trono é um menino de 5 anos. Para exercer o poder, é nomeada uma regência trina, representativa das correntes políticas dominantes, substituída mais tarde por uma regência una, a cargo do padre Diogo Feijó. Durante os 9 anos que durou a regência, o Brasil foi convulsionado por 10 rebeliões armadas, com motivações que iam do retorno ao poder de Dom Pedro I até a proclamação da República. A mais longa delas, a Guerra dos Farrapos, durou 10 anos e só terminaria em 1845. Se a economia
política perpetuavam o modelo colonial, as artes plásticas do período consagravam a imagem da monarquia de forma acadêmica e idealizada. Foi decisiva para esse período a influência da Academia Imperial de Belas Artes e sua corrente estética predominante, o neoclassicismo. Tomando a arte greco-romana como modelo de perfeição formal, a estética neoclássica enfatiza o naturalismo e valoriza a simetria e a perspectiva. A arte teatral floresce graças aos talentos do ator e empresário João Caetano, que encenava textos dos melhores autores europeus e do dramaturgo brasileiro Martins Pena. Crítico mordaz da sociedade imperial, Martins Pena deixou em sua vasta obra um quadro vivo dos costumes de seu tempo. Antônio! Antônio! Senhor! Recolhe a pipa de aguardente que se foi buscar ao trapiche e tempere-a com 4 barris d'água. Sim, senhor! Os direitos estão cada vez mais subidos. E como não podemos reduzir as medidas, aumentamos o líquido. Em que estado estão aquelas pipas de vinho de Lisboa? Apenas pela metade. Pois acabe de enchê-las com água fresca e bote-lhes dentro 12 engradados de bananas e uma porção de pau campeche para dar tom e cor. E quando vender, diga aos fregueses que é vinho superior da Companhia do Alto Douro. E, Antônio, não esqueça de pendurar na porta este letreiro. O público deixa-se levar por estas imposturas. Antônio? Sim, senhor. Pode ir. Proclamado maior de idade aos 14 anos, Pedro II, que recebera esmerada educação, assume a coroa de um império de 6 milhões de almas. Com a atuação decisiva de Caxias, são reprimidas novas revoltas armadas. É nessa época que vai acontecer a primeira grande transformação econômica do império, representada pelo cultivo do café. Espalhando-se rapidamente, a chamada Onda Verde traria modificações sociais graças à ascensão econômica das elites cafeeiras. Enquanto na política prossegue o confronto entre tendências liberais e conservadoras, sem nenhuma mudança notável na estrutura social, as classes dominantes vivem em meio a um luxo que causava espanto aos visitantes estrangeiros. O romancista Joaquim Manuel de Macedo, principalmente no livro A Moreninha, é o cronista desse universo, onde a literatura serve de entretenimento para as elites. É nesse período que o romantismo vai se consolidar como a principal corrente estética da literatura brasileira, principalmente na poesia. Reagindo à racionalidade e universalidade do classicismo, o movimento romântico dará prioridade ao sentimento sobre a razão, valorizando a visão subjetiva do artista. De Álvares de Azevedo, se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe, de saudades, morreria, se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro,
que aurora de porvir e que manhã. Eu perdera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva acorda a natureza mais louçã. Não me batera tanto amor no peito, se eu morresse amanhã. Mas a dor da vida que devora a ânsia de glória, o dolorido afã, a dor no peito, emudecer ao menos, se eu morresse amanhã. Criando um modelo literário que vai persistir por décadas na cultura brasileira, cantam livremente suas emoções poetas como Gonçalves Dias, Casimiro de Abreu, Álvares de Azevedo e Castro Alves, autor do célebre Navio Negreiro, publicado póstumamente em 1883. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. É típico também do romantismo a exaltação da natureza e o culto ao mito do bom selvagem, encarnado aqui por uma visão heróica e idealizada do indígena. Numa curiosa contradição, é enaltecida também a figura do desbravador da selva, representado pelo bandeirante. Por volta de 1860, o Brasil é uma nação sem grandes conflitos internos, dona da segunda maior marinha do mundo e com uma economia em ascensão devido às exportações de café. Mas continuará atrelado ainda ao modelo agroexportador, pois o capital acumulado com os lucros do café não é aplicado na industrialização, mas na importação de bens e produtos de consumo, em especial o aço. Essa política econômica assinala o momento em que o país perde a chance de acompanhar a Revolução Industrial, enquanto a monarquia brasileira viverá seu apogeu.